Bom dia, quinto ano, muita saúde, muita luz, muita paz para todos vocês. Hoje é quarta-feira, né? 21 de outubro de 2020 e nós temos aula de redação. Então, eu preparei uma atividade para vocês aí no bloquinho de atividade, redação, né? A tia tá mandando toda semana no bloquinho de atividade porque a gente não tem livro de redação. Tem alguns textos, algumas coisas, alguns temas de redação, algumas produções textuais no nosso livro de português, mas aí a tia já utiliza na aula de língua portuguesa e eu tô mandando toda semana, né, atividade de redação para vocês digitada. Então, eu trouxe um texto científico, né, falando sobre texto científico hoje, orca, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os textos científicos, né? Um tipo de texto, né, que é utilizado nos meios científicos, né, para pesquisas, né, pelos cientistas para pesquisa. Seu objetivo, né, transmitir dados, informações que foram pesquisados, né, a respeito do tema. Se for sobre doenças, né, vai ser sobre doenças, o tema vai ser sobre doenças. Esse aqui é sobre animais, né? Sobre um tipo de animal, sobre a orca. Né? Nós vamos estudar um texto científico sobre a orca. Eu acho que a tia trouxe até um alguns dias atrás, outro texto científico falando dos camundongos, não foi para vocês? Então, camundongos ansiosos, né? Que prejudicavam, né? E aí, sobre o tratamento de câncer, células T e tal. Lembra desse texto? Pronto, pois é. Aqui é outro texto científico. Então, ele não faz parte da literatura, ele é não literário. Os textos científicos, gente, não fazem parte da literatura. Ele é informativo. Ele tem o objetivo de repassar informações para o maior número de pessoas possíveis ou para as pessoas do meio científico que buscam essas informações ou para todas as pessoas que tenham interesse no assunto, né, que busquem saber mais sobre esse assunto. A linguagem dele é clara, é objetiva, para quê? Para que todas as pessoas que tiverem acesso a esse estudo entenderem, né? Não tem palavras complexas, difíceis, né? Não tem, certo? A linguagem dele é muito clara e muito objetiva. E os seus veículos de comunicação? Eu encontro esses textos aonde? Eles repassam, né? Por onde? Quais são? Em que meio é veiculado? Né? Em livros, portais, revistas e sites de educação, né? Onde a tia tira a maioria desses textos científicos para vocês. Então, é utilizado, né, no meio científico, né, para pesquisadores, para professores, para pessoas que tenham interesse em saber mais sobre esse assunto. É não literário, não faz parte da literatura, é um gênero o quê? Informativo. A linguagem dele não tem palavras complexas, tem palavras claras, palavras objetivas, né? Os veículos de comunicação dele são livros, portais, sites, revistas, né? Jornais, tem também jornais, alguns textos científicos. Então, o objetivo dele é transmitir realmente os dados pesquisados, é transmitir realmente as pesquisas, as informações, né, que esses pesquisadores, que esses cientistas, que esses professores, né, estudaram aquele assunto e descobriram, né, sobre o determinado assunto. Pode ser sobre doenças, sobre vacina, sobre animais ou sobre qualquer outro assunto ligado, né, a assuntos, né, científicos. Então, o texto aqui que eu trago para vocês é a orca, né? Vocês já estão com ele aí impresso. Pega o texto, acompanha a leitura comigo, depois eu quero que você faça outra leitura para entender bem o assunto e ficar fluente, né? Diz assim, ó, orca. A orca é o maior membro da família dos golfinhos. Os machos podem medir de 5 a 9,7 metros. As fêmeas são um pouco menores, 1 metro a menos que os machos, mas podem pesar até 11 toneladas. Os machos vivem 50 anos e as fêmeas 80. Ao nascer, um filhote de orca tem 2 metros de comprimento e 180 quilos.
Ao nadar, a velocidade da orca chega a 55 quilômetros por hora. Ela é a mais rápida das baleias. Sua nadadeira dorsal, aquela que fica aqui, ó, chega a medir 1,8, né, metros. A orca ganhou fama de peixe mau e até nome de baleia assassina. Não é que ela seja má e mate por prazer. Sendo um animal que está no topo da cadeia alimentar, a orca é ágil caçadora. Para se alimentar, ela mata animais de sangue quente, focas, aves, pinguins, golfinhos, lulas, leões marinhos, tartarugas e até baleias menores que ela. Ao caçar, a orca é capaz de nadar até a praia, arrastar-se na areia para pegar suas presas. Ai, que medo! Quase fora do mar. No processo de aprendizagem dessa técnica, alguns filhotes encalham e morrem na praia. Foi desse seu comportamento ao caçar para sobreviver que veio a sua fama má. A cada 5 a 15 minutos, as orcas sobem para respirar na superfície. Gostam de viver em grupos de até 100 baleias, né? É um texto de Francisco Lemos, revista, né? Foi publicado na revista aí, Nosso Amiguinho. Os manuscritos do Mar Morto, né? Aí em São Paulo, na editora aí, Casa Publicada, dezembro de 2004. Então, estudando o texto, vamos estudar, trazer as informações do texto, né? Para ver se vocês prestaram atenção direitinho. Qual é o gênero textual que você leu desse texto? Esse texto é um texto o quê, gente? É uma fábula? É uma poesia em cordel? É um texto narrativo? É o que, gente? É um conto? Quais são os gêneros? Nós estudamos história em quadrinhos, tirinha, né? Qual é o gênero desse texto? Né? A tia Jamile disse que ele é um texto que tem lá no início, vou nem dizer o resto. Leiam, tá certo? Quem escreveu o texto? Aí você vai pegar aqui, ó, no final do texto tem o nome da pessoa, Francisco Lemos, né? De que fala o texto? Esse texto fala de quê, gente? Fala de quê? De camundongos? Fala de doenças? Fala de vacina? Não, fala de animais. Quais são esses animais que o texto vai falar? Você vai colocar aí, tá certo? Esse texto. A segunda diz assim, ó, complete as informações sobre as orcas. Então, os machos podem medir quantos metros? Você volta lá no texto, faz outra leitura e traz a informação. Ao nascer, um filhote de orca tem quantos metros quando ele nasce? E, gente, o texto diz. E de comprimento, né? Quantos metros ele tem de comprimento e quantos quilos ele tem? Então, você vai colocar aí as informações. Os machos, eles vivem quantos anos? E as fêmeas? As fêmeas vivem um pouco mais do que os machos. Quantos anos as fêmeas vivem? Você vai trazer a informação aí. Ao nadar, qual é a velocidade da orca? Ela chega a quantos quilômetros por hora? Então, ela é bem rápida. A nadadeira, como é o nome daquela nadadeira que a tia Jamile fica logo aqui atrás, chega a medir quanto? Quanto de tamanho ela tem? Muito grande, maior do que eu. Então, você volta lá no texto e traz a informação. A terceira diz assim, ó. Por que a orca ganhou o nome de baleia assassina? Por quê, gente? Ela está onde? Lá no topo de quê? Ela é no topo da cadeia alimentar, gente. Ela é muito caçadora. Então, tem até um desenho. Não sei se vocês já assistiram. Talvez alguns sim, talvez alguns não. Depois eu vou pesquisar no YouTube e ver se eu acho. No tempo que eu era criança, que eu assistia. Faz muito tempo não, viu? Tempinho só. Free Willy, que falava de uma baleia assassina, né? Mas ela era muito legal, era muito gente boa. Então, depois eu vou pesquisar e vou mandar aí no grupo para ver se vocês
Já assistiram esse desenho? Quem não assistir, entender, ela é muito legal. Então, ela tá no topo, gente, da cadeia alimentar. Ela é da família de quem, gente? Dos golfinhos. Ela é tão caçadora que ela nada até a praia se arrastando na areia para pegar as tartarugas, para pegar os animais de sangue quente que tem lá. Que medo, gente. Tenho medo até de entrar no mar, né? Vai que tem uma escondida lá na areia. Então, por isso, tá certo? A quarta questão diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. Quais são as palavrinhas que tem aí no quadro, ó? Coloquei aí, ó, presas, encalham, orca, aprendizagem, processo e filhotes. Então, vocês vão usar essas palavrinhas que estão no quadro para completar as frases, né, aqui dessa questão. Diz assim: ao caçar, estamos falando de quem? É capaz de nadar até a praia. Quem é capaz de nadar? Arrastar-se na areia para pegar as suas... Como é o nome? Então, quase fora do mar, no... Qual é? De... Então, desta técnica, alguns... Quem é? Os bebezinhos dela. E aí, o que acontece? Eles ficam o quê? Presos lá na areia. Como é que eu chamo essa palavra presa? E eles ficam e morrem na praia, tá certo? Então, vamos completar aí com as palavrinhas do quadro, certo? A quinta diz assim: reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra destacada por uma palavra sinônima. Então, tem uma frase aí abaixo, você vai reescrever a frase, né? Vai escrever novamente, modificando a palavra destacada por uma palavra sinônima. Qual é a palavra destacada aí, né, gente? Membro, né, que está de vermelho aí, ó. A orca é o maior membro da família dos golfinhos. Membro, língua portuguesa, sinônimos, né? Palavras que têm o mesmo significado ou significado parecido. O que é membro, gente? Membro é integrante. Então, se eu sou membro, né, da comunidade educativa da escola JK, eu sou uma integrante desta escola. Então, as orcas, elas são membro, né, da família dos golfinhos. Então, elas são integrantes, né, deste grupo, né? Então, elas são também parentes, né, dos golfinhos, certo? Aí, a sexta, você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, topo, ágil, nadadeira, membro, fama e dorsal. Aí você vai dizer, integrante é o quê? É topo, é ágil, é nadadeira, é membro, é fama. A gente acabou de falar, integrante, né? Renome é o quê? O que significa renome? Fama, dorsal, membro, nadadeira, ágil, topo. Parte das costas. Qual é a parte das costas das baleias que eu já falei 2 vezes aqui? Você vai colocar aí. Hábil, o que é? Ser uma caçadora hábil, que o texto fala. Ela é o quê? Então, ela é... tem aí a resposta. Leia. A parte mais alta. Qual é a parte mais alta? Você está na parte mais alta. Você está no... Vai colocar aí o sinônimo. E o órgão de locomoção dos peixes. Então, os peixes, eles nadam, né? Eles nadam com as... Não vou dizer, né? Coloca aí. A sétima diz assim: desenha ou colhe animais de sangue quente que as orcas matam para se alimentar. Então, coloquei a orca aqui, ó, a baleia, e aqui em volta ou atrás, né, também, ó, você pode fazer um lindo desenho e uma linda colagem, né? Pesquisa nos livros antigos, revistas, aí os animais de sangue quente, desenha, tá em volta da orca, que ela é o predador do topo da cadeia alimentar. E quais são esses animais? Então, bem aqui, ó, no texto diz, bem aqui no final da primeira página, aí diz assim, ó, entre parênteses, eu coloquei entre parênteses, acompanha aí, ó, quais são esses animais? Focas, aves, pinguins, golfinhos, lulas, leões marinhos, tartarugas e até as baleias menores que elas. Elas caçam todos esses animais de sangue quente, elas são caçadoras, ó, nata, do topo da cadeia alimentar.
Então, você vai pegar figurinhas desses animais, vão colar aqui, ó, em volta da orca, certo? Ou então vai desenhar, ou então pode utilizar, como o espaço aqui ficou pequeno, você pode utilizar aqui no verso, tá? Da atividade. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês se divirtam fazendo aí a atividade, faça a leitura do texto, espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre esses animais, aprender mais sobre o textos científicos, tá certo? Um beijo para vocês e até amanhã na nossa aula online, viu? Tchau, tchau!